Bom dia. Bom dia. Nossa, eu adoro esse bom dia efusente, uma coisa gostosa que traz saúde, né? Saúde da palavra, saúde das emoções. Então hoje vamos ter uma conversa. Como Jesus tinha conversas, não tinha? O verbo diz as conversas e as palavras do Cristo. Vocês imaginam que o Cristo, para voltar para a terra, demorou 1000 anos. Voltar não, vir à terra. Ele não voltou, ele veio à terra. Para se adequar às emoções e os sentimentos dos humanos, que são vocês. Ok? Não é assim? Então imagine o Filho de Deus demorar 1 milênio, ou seja, 1000 anos. Ali, mentalizando, conhecendo, vindo da esfera crística, do governo da terra, de outros, falando, eu vou para a terra. Imagine 1000 anos. 1000 anos. E ele voltou. O anjo Gabriel veio anunciá-lo, veio ajudá-lo. Outros precursores, né? Aí a gente vai repetir tudo de novo, né? Elias, Abraão, Buda, Sócrates, Platão, todos vieram, são precursores, anunciadores da vinda do Cristo. Então ele foi preparado toda uma condicional para ele, até João Batista. João Batista foi criado junto com o Jacó falou nisso no passado, numa palestra passada, mas eu vou complementar. Cresceram juntos. Então imagine João Batista e Jesus crescendo juntos. Que a mãe de João Batista, Isabel, era prima de Maria de Madalena. Então estavam ali, juntos crescendo. E aí, na época, que tinha aquela questão, na época eram os batizados, né? Aí Jesus falou, me batize. Eu falei, não, Jesus, eu não posso. Não tenho nem esse direito. Porque para se batizar eu preciso me arrepender dos meus erros. O senhor não tem que se arrepender de nada, né? E o homem se arrepende dos seus erros? Difícil. É uma condicional que ele tem, é difícil dele se arrepender dos erros que ele comete a muitos. E são palavras, são conversas. Então, aí João Batista falou, eu vou lhe batizar, mas não tenho nem esse poder, nem essa ciência, porque a gente tem que se arrepender dos nossos pecados e pecadores. Quantos pecados vocês têm em uma semana? Uma semana eu digo. Então vamos focar no Cristo, ok? E o Cristo esteve levando a palavra a muitos. E nas religiões, quando você fala dos escribas, dos fariseus, dos saduceus, os escribas eram aqueles que pregavam a lei de Moisés para o povo. Olho por olho, dente por dente, né? Se você não fizer, você será punido. Tá bem? Escribas. Isso é 2000 e tantos anos atrás. E os fariseus, aqueles que iam ao culto, e se exaltavam, e usavam da aparência, e abominavam ao cristianismo, ao Cristo Jesus, ao Mestre Jesus, abominavam, mas eles viviam das aparências. Os fariseus viviam das aparências. Sabe aquela coisa que você vai ao culto e sai sem o culto? Chega lá fora, você já está falando mal de alguém, ou pensando errado, ou o seu tempo que está sendo usurpado, e por que alguém entrou antes de você? Sabe essas coisinhas básicas que são conversas? Conversas que o homem não faz para Jesus. Então imagine você num culto, hoje você está num culto, aqui é um culto, para o bem da sua saúde, a sua emoção melhorar, as suas palavras melhorarem. Palavras que enganam. Imagine você em um culto, olha como que era uma aparência. Você se ajoelhar aqui
e ficar algumas horas pedindo perdão, falando com Deus, orando para Ele as preces, mas o seu coração cheio de ódio, cheio de rancor, cheio de julgamentos, adiantou? Claro que não. Você simplesmente vai ferir os seus joelhos. E aqui você está comodamente sentadinho, aguardando o seu tratamento. Não é assim? Então imagine os seus joelhos e você com ódio, rancor no seu coração. E os fariseus diziam isso. E Mateus disse isso. O seu copo tem que estar limpo. Não por fora, é por dentro. É o seu coração está limpo por dentro. E as suas palavras contaminam e sujam esse copo. O que é esse copo? O seu coração. Que ele represa emoções doentes, negativas. Você é pessimista. Muitos, eu digo há pouco, a nossa irmã Elaine, quantos anos você está aqui? Eu fui desenganada pelos médicos, me deram 3 meses de vida. Eu estou há 11 anos, não de reclusão, do despertar. Então muitos despertaram para Jesus. Mas o copo, como disse Mateus, capítulo 25, 26 e 27, que o copo estava sujo. Hoje eu vejo pessoas que têm toque de limpar copos, não é assim? E de reclamar, você vai poluindo o seu coração. Então aqueles seres que vão tentar sabotar ao cristianismo, naqueles lugares suntuosos, a nossa casa está limpíssima, e Jesus está aqui, mas você está trazendo a palavra errada, e contaminando pessoas para se desviarem do caminho, contaminando-as com a sua palavra. Vamos voltar a Jesus nas suas conversas. Lembra daquela conversa que ele teve com a mulher adúltera? Aquela que todos a julgaram. Todos na lei de Moisés, julgando uma mulher, que era um fato corriqueiro, de colocar alguém ali e jogar pedra naquele ser. Eu conheço isso, irmão. Sério que você conhece? Você tem certeza? E aquele momento era único de ser apedrejado alguém pela lei de Moisés, porque ela não estava cumprindo os desígnios, porque a mulher era rechaçada e ela o traiu alguém. E quantos se traem regularmente pela palavra errada? Quantos que se contaminam o coração todos os dias? E aí João, aquele jovem discípulo, questionou o mestre. Eu conheço essa história, Jesus. Jesus não, meu irmão. Conhece, tá bom que você conhece, mas vamos lembrá-lo pela palavra, pela conversa que Jesus teve com João. Mas essa mulher, ela está lesando, ela não está cumprindo as leis de Moisés. E quem é Moisés? Dos 10 mandamentos. Você segue os 10 mandamentos? Não. E Jesus, na conversa com João, disse, eu disse a ela, olha ao redor, quem que está aqui? Quem estava julgando e quem estava apedrejando? Cadê? Ele disse uma frase a ela, vai, não peques mais. Isso é muito doído, como vocês usam aqui, é muito doído dizer isso, vai, não peques mais. Por que ele disse isso? Porque aquele coração estava sujo de culpabilidade daquela mulher. Ela estava ali cheia de culpa, cheia de emoções culposas. Mas ele tinha que limpar. E Jesus não a julgou. Ele conversou. E ele não ouviu o que João disse. Simplesmente disse, vai, não peques mais. Imagine se o Cristo fizesse ao contrário. Vocês, ou nós que somos seguidores do Cristo, se fizerem o contrário, ele também efusiventemente dizer, ela tem que ser penalizada.
Você seguiria Jesus hoje? Não. Mas Jesus disse: vai e não peques mais. Quando ele disse isso, ele estava enumerando que a palavra doente gera mais doenças, em desconformidade com as leis divinas. E se você continua doente, apedrejando a muitos, o seu copo está extremamente sujo. Por fora é a aparência dos fariseus. Hoje estou num culto, eu tenho que me serenar, mas daqui a pouco eu não vou estar sereno. Esse culto não valeu nada, porque eu já conheço essa história. E por que você não faz? Qual o seu problema? Você não segue ao Cristo? Lembra de Maria de Magdala encerrando nessa nomenclatura dessa mulher, vai e não peques mais? Lembre-se disso, guarde isso na sua mente, guarde. Lembre de Maria de Magdala, que historicamente, biblicamente, na Boa Nova, essa mulher era impura, o seu corpo estava sujo, o seu coração estava sujo, por culpas, por insatisfações, de usar o corpo indevidamente e não suportar mais aquilo. Então a história diz que ela estava depressiva, fora da realidade, até em pensamentos errôneos de tirar a vida. Mas alguém disse a ela: vá até o Cristo, Ele vai te curar. E hoje nós estamos aqui no Cristo, nós vamos se curar? Como essa nossa irmã que eu falei aqui? Nós estamos em Cristo hoje, será que vamos nos curar? Qual é o remédio? Evangelho. E aquela mulher procurou através de um ex-leproso, que ficou limpo, e aquele lhe seguiu o caminho. Ele estava com o coração extremamente sujo, aquele copo sujo, com raiva, com rancor, com ódio. Aí ele falou para ela, ainda ele limpou, ele disse: vai e siga o Cristo, vai até Cafarnaum, vai até a casa de Pedro. E ela, naquele fulgor de decepção da vida, e ela estava já atacando a outros. Quando você está decepcionado com a vida, você começa a atacar a outros. Você está infeliz, você começa a julgar a outros. Por que que você é julgado? Porque você já julgou a muitos e não consegue sair desse julgamento primário, que é primário. Você não consegue sair do julgamento primário. Você não consegue dar um passo na escala da evolução. Você continua sendo primário, porque você continua julgando. E se aquele discípulo que estava recebendo Jesus, que era Pedro, Simão Pedro, quando bateu-se na porta, Maria de Magdala, eu quero entrar, eu quero falar com o Cristo. Aquele homem já julgou: como que essa mulher entra aqui na minha casa? Aí lá no fundo, na sala, Jesus disse: Maria, entre, chegue. E aquele coração estava doente, sofrendo, choroso, como são as doenças de hoje, depressões, ansiedades, julgamentos. Mas Jesus foi no que Pedro disse? Claro que não. Ele disse: venha. Ele não ouviu a Pedro, ele ouviu a sua pureza, a sua necessidade de curar alguém. Você faz isso? Você tenta curar alguém? Ou você desdém? Jesus podia virar as costas para essa mulher e dizer: que essa meretriz entrando na casa de Pedro? Mas Jesus a acolheu. Quando que você acolhe alguém na sua vida? Quando que você tem um acolhimento para discernir a boa conversa? Jesus sentou com a meretrícia e numa boa conversa disse: você tem algum problema? E ela começou a chorar, porque ela estava sendo acolhida.
Vocês lembram dessa história? Ah, mas essa história é antiga. Mas veja os detalhes. Que Jesus, numa conversa, numa boa palavra, ele a acolheu. E trouxe ela para o regaço do Pai. Ele a acolheu. Quantos acolhimentos você faz por dia? Ou por semana? Ou por ano? Quantos? Quantos que você perdoa? Quantos que você não julga mais? Quantos que é o seu segmento para seguir ao Cristo? Jesus? Mas eu conheço essa história. Tá bom. Tá bom. Mas ele acolheu alguém que estava totalmente desfigurada, já pensando em morrer. E quem a acolheu? Jesus. Na conversa. Que o verbo conversar, isso é bíblico. A conversa que você tem para com o outro, de acolher a outros. Senão você está perdendo chances na sua vida. Porque se alguém te julga do jeito que você pressupõe que te julgam, você és um julgador comum de muitas encarnações. Você o é, porque aquilo volta à tona aquele ser. Então Jesus, ele não julgou aquela mulher, simplesmente venha para o regaço do Pai, sigas o meu caminho, dizendo, eu te perdoo. Como é difícil o homem perdoar alguém, como é difícil tirar aquele espinho que está gravado no meu coração, como é difícil, às vezes eu levo uma vida, 2, 3, para tirar um espinho, e não consigo. E Jesus simplesmente foi lá e limpou aquele copo sujo, aquele coração amargurado de sofrimento, de vícios, de Maria de Magdala, de vícios, porque ela tinha o vício do corpo, vício da bebida, vício da luxúria, que todos os homens o têm nos dias de hoje, do materialismo, do é meu, e não tem que ser seu, porque isso aqui me pertence, isso faz parte de mim. E ela usava esses artifícios no seu dia a dia, e ela largou tudo para trás. Nenhuma palavra do Cristo, siga-me e serás feliz. Ele só disse isso, tudo isso, siga-me e serás feliz. Olha a palavra do Cristo, siga-me e serás feliz. Aí os seres humanos vão dizer, na sua doença mental, como é que eu vou seguir se eu estou mal comigo e com a vida? Se trate e siga o Cristo. Ali há o acolhimento. Então Jesus estava na Santa Ceia. Conhece a Santa Ceia? Imaginemos Jesus quando lavou os pés dos cristãos. Quantos pés você lava por dia? Na sua intemperância você lava algum pé? No seu ódio, no seu rancor, na sua raiva, você lava algum pezinho? Você lava? Quando você está em crise existencial, que hoje o homem vive, você lava algum pé? Ele lavou. E Pedro não queria, o outro não queria, vou lavá-los. Mas eu não sou o Cristo. Mas você é um discípulo do Cristo, um mensageiro do Cristo. E se você não mudar, quem vai mudar por você? Alguém vai mudar por você? Claro que não. Quem tem que mudar é você, através de atos e de acolhimento a muitos. Aí você será feliz. Então Jesus ali naquela mesa disse, alguém vai me trair. Ele não estava fuxicando, ele não estava sendo maledicente. Alguém vai me trair. Quando você é maledicente, você emana uma energia doente ao seu redor. Quando você é doente da palavra, quando você é odiento, vou usar a palavra que vocês usam. Quando você tem ódio, rancor, raiva, você emana aquilo. Imagine quem estará ao seu lado. Será que Jesus vai estar ao seu lado?
E Jesus podia ser: alguém vai me trair. Senta aqui, Tiago. Senta, Tiago maior. Senta, Tiago menor. João, vem aqui, alguém vai me trair. Ele ficava ali fuxicando. Ele fez isso? Claro que não. Ele só disse a lembrança: alguém me trairás. E alguém vai me negar. Ele conversou. Ele levou a palavra. Ele levou a palavra. Não foi isso? Você imagina o contrário? Você seguiria o Cristo? Se ele reunisse todos aqueles 12, mais os 500 lá fora, mais não sei quantos lá fora, e reunisse e falasse assim, ó: o Judas vai me trair. Pego ele. E Pedro vai me negar. Eu pego ele na esquina. É isso que o homem faz até os dias de hoje. Até os dias de hoje. Eu vou pegar na esquina. Eu vou tirar forra. Eu vou judiar daquele. Gente, meu tempo está terminando. Mas entendam isso, o acolhimento que o Cristo faz com você quando você permite a palavra. Muitos estão no púlpito dizendo da palavra e lá fora não são os mesmos. Isso eu tinha que saber. Mas você é o mesmo? Você já está julgando alguém, você é o mesmo? Também não é. Não tem aquelas brigas de rua? É a mesma coisa. Você é isso. Lembra da infância de você? Gosta aqui. Era a mesma coisa. O homem carrega isso nos princípios doentes da emoção. Por isso que as dores vêm para o corpo físico. Pelas maledicências. Pela palavra errada. O julgador. Quem és tu para julgar alguém? Quem és tu? E finalizando, senão eu ia contar toda a história aqui, só vou falar um pouquinho de Tiago e Matias, que vocês sabem a história, no capítulo 1, versículo 27 de Tiago e Matias, que vocês já ouviram. Também estou cansado de ouvir isso, porque não muda danado. Mas tá bom, vamos de novo voltar à história de Matias e Tiago. Tá bom? Aquelas historinhas que vocês contam no trivial das suas reuniões peculiares, as histórias de maledicência de um e do outro, já vai lá para a rede social e já comenta tudo que é do seu gosto, porque te alimenta aquele copo sujo, e vai sujando o copo, e você não tem como limpar, porque você está doente da palavra. E lá estava caminhando no deserto, e Jesus já havia ressuscitado. Já tinha partido do Calvário. Quando você coloca Jesus no Calvário, quando você não faz. Quando você está julgando alguém, você está colocando Jesus no Calvário e usa uma cruz ainda. Não tem aquelas pessoas que usam uma cruzinha com Jesus caidinho assim? Não tem? Bonitinho, vou dar de presente para você. E usa. E o que representa aquilo para você? Tem que pôr aqui. Agora tem que botar aqui. Para você, o que representa? Era a mesma coisa. Dois amigos conversando, acorda para Jesus. Vamos lá que tem, senão depois não ouve e não presta atenção. Vamos lá, volta aqui. Então, nós precisamos nos amar, porque aqui não é um momento de reclusão, é um momento de aprender, entender o que Jesus nos trouxe. Não é isso? Eu falei isso para esse serzinho há pouco. Então, ela caminhava Tiago e Matias. Não conheço essa história. Vai no capítulo 1, versículo 27 da Bíblia. E os dois conversavam no caminho do deserto. Nossa, Judas foi infiel a Jesus. Judas só fez besteira com o mestre Jesus. Foi culpa de Judas, ele foi para a cruz porque foi culpa dele. Já viu essas conversas que vocês têm? Quando vocês conversam assim, um amigo, dois, três, amigo não, desinimigos, né? Inimigos juntos para falar mal do outro. Sabe como é que é? E aí você polui todo o seu coração, suja o copo, vai sujando o copo. Aí você usa só a aparência. Aí eu sei daquela pessoa usa. Você conhece essa pessoa que você está falando? Você sabe dos problemas dela? E por que você quer viver a vida dela? Põe isso no seu cabedal. Eu tenho mais 5 minutos. Põe isso no seu cabedal.
Como que você quer viver a vida do outro e não vive a sua? Por que você é invejoso? Então Matias e Tiago, eles estavam falando de Judas. E aumentaram a conversa. Que Judas fez isso, que Judas fez aquilo. Ele se trocou por dinheiro. Quantas vezes você faz isso? Quando você tem inveja de uma pessoa, que você pune aquela pessoa. Aquela pessoa é muito ruim. Ou você que está usando essa trave e não quer ajustar o cisco do outro. Cisco é um colírio chamado evangelho logo cedo, à tarde e à noite. Você tira o cisco do outro e ajuda o outro e acolhe o outro. Eu não consigo. Toma remédio, filho. Toma remédio. Remédio do evangelho. Tem outros que eu vou dar aqui dentro. E assim sucessivamente. Então os dois estavam fuxicando. Não é assim? Aí aquela luz tênue aparece. Quem que é aquela luz? Do alto aparece Jesus. Jesus. Na sua frente. O que você faria? Vamos pensar nos dias de hoje. Se Jesus aparece, o que você ia falar? Não é sério. Ele não ia vir comigo. Ele só ia lembrar com a palavra e uma conversa amena. Aí Tiago e Matias, Jesus, você está bem. Volte para Jerusalém conosco. Volte, Jesus. Não. Jesus disse um não para você. Não. Eu vou socorrer Judas Iscariotes, nos abismos dos umbrais, ou nos infernos. É lá que eu irei socorrê-lo. Quando é que você tira o seu tempo para socorrer alguém que está aflito, que está necessitado, que está fuxiquento? A palavra do mestre simplesmente foi: eu estou indo socorrer alguém. Você faz isso? Você tem tempo para isso? Para socorrer alguém? Ou os seus problemas são os maiores do mundo? E quando você surta, os seus problemas serão os maiores. Você vai ajustar em alguém. Eu disse de Jesus, falando de Matias, falando com Matias e Felipe. Não é assim? Matias e Tiago, desculpe, Matias e Tiago. É que o Felipe está na minha cabeça aqui. Matias e Tiago, e ninguém me corrigiu, você tinha que me corrigir. Tiago e Matias, o que eles fizeram? Religião está errado. A gente não tem que falar mal de ninguém. Só isso. De ninguém, porque todos têm um passado, não apenas dessa vida, de outras vidas. Aí a Bíblia diz assim: o tribunal é de Deus. Você acha que Ele vai te aguardar para o tribunal dele? Você acha, minha irmã? Você acha que Deus tem um tribunal para você? Não, Ele te criou com um tribunal individual, que é a sua consciência. Esse é o tribunal individual que você carrega, e não tente sabotar a Jesus. Não tente. Não tentem. Se você quiser sabotar Jesus, é você. O tribunal quem está fazendo é você com você. Porque muitos pregam, vão nas pregações e diz: o tribunal do Deus vai te punir. Você acha, Mali, que Ele vai te punir? É o seu, Ele te criou já com um tribunal individual para você pensar o que você deve melhorar na sua vida. Só isso. Não tem hoje popularmente o tribunal do crime? Você acha que aqueles que estão no tribunal do crime, fisicamente, homens, estão com o copo limpo? Mas eu não sou assim. Quando você fala mal do outro, quando você julga o outro, quando você tem rancor, você está no tribunal do crime. Só para nós encerrarmos. São histórias que vocês conheciam. Nem vou falar de Zaqueu. Nem vou falar do cego de Jericó. Em outro momento eu falo. São as conversas bíblicas da Boa Nova. Você tem a Boa Nova na palavra? Tem, minha irmã? Tem? Eu quero achar alguém que tenha. Que multiplique o pão. Que multiplique.
Mas o tribunal do Deus. Você acha que Deus, porque o homem faz uma relação de Deus, aquele velhinho com uma barba comprida lá, com um cajado, você errou, vai ter tempo. Ele tem os seus emissários e tem o seu tribunal individual. Aí é com você, querida amiga, querida irmã. É com você. Irmão, é muito duro isso. Eu só falei das conversas do Cristo. Só falei das palavras do Cristo. Se você ainda não está sintonizado disso e acha que está louco, vai se tratar. Quando você é julgador, todos viraram as costas. Jesus não julgou ninguém. Ele não tinha esse tempo. Ele tinha um tempo para mostrar que você podia ser melhor, amando o teu próximo como a si mesmo. Se você não se ama, o seu copo está sujo. E para limpar é o Evangelho do Cristo. Só isso. É muito? É muito? Todo mundo diz que não é. Então melhorem. Sejam melhores. Por isso que eu falei, hoje na terra tem os tribunais do crime. São as leis humanas e as leis daqueles que estão com o coração cheio de mágoa, cheio de raiva, cheio de rancor. E muitos que estão por aí andando também tem esse tribunal do crime interior, que ele não mata pessoas. É isso que eu queria encerrar a nossa palestra de hoje, que há comunidades no plano espiritual. Vocês já ouviram falar do Vale dos Suicidas? Vocês já ouviram falar de colônias onde arrebanha esses irmãos? Então a tua palavra, quando é julgadoras, você irá para lá também. Mas eu não tirei a vida de ninguém. Você promoveu discórdias, você promoveu desequilíbrio a muitos, você promoveu desequilíbrio dentro do seu lar, com uma palavra intempestiva. Você gerou discórdia. Que bênção, né? Então lembre dos exemplos do Cristo, que ele não fez isso. E se você está no cristianismo redivivo nos dias de hoje, deveria de repensar no seu tribunal íntimo e não ser o tribunal do crime. Hoje há pessoas que estão se autossuicidando porque pessoas ficam ali fustigando. E você está errado, você está errado. Quando você diz isso, quem que você atrai? Você como espírita, ou cristão, ou de outras religiões, quem que você atrai pertinho de você? Os doentes, que vão atazanar a sua vida, e vão migrar para que muitos da sua palavra errada vão tirar a vida. Vão ter desgosto, vão ter insatisfação, pela sua palavra errada. E se você não movimentar-se, a sua vida não anda. E a sua doença vai ser maior do que todos. E você vai ser uma pessoa ingrata, maledicente, que é gostoso ser maledicente. É gostoso. Imagine no Vale dos Suicidas, pessoas que você estão lá dizendo, você fez isso, você fez aquilo, você fez isso para mim, e eu tirei minha vida, mas foi você o promulgador ou promulgadora da sua palavra errada. Então é isso, meus irmãos. Eu agradeço. Eu espero que esse evangelho reúna todas as passagens bíblicas nas vossas mentes. E se vocês são preguiçosos de não ler o evangelho do Cristo, lembre-se, ouça esse áudio e vocês vão mudar. Porque todo mundo diz assim, eu fui ao culto e melhorei. É aqui que você vai melhorar. Ou na igreja, ou no outro culto. Mas o pastor ou o padre, outro tem que dar o exemplo moral. Mas ele não tem. Então faça a sua parte. Quando você diz que o outro não tem, você já está errando. Você é invejoso. Você é ingrato com Deus. Você é ingrato com Jesus. E o seu tribunal vai te penalizar. Você vai ser mais um doente. Mais um doente que não acolhe ninguém. Não se acolhe e não acolhe ninguém. E começa a dizer que tem doenças. Então toma remédio. Vocês estão aqui para ser cuidados, para ser acolhidos. Vocês já se destruíram em outras vidas mentalmente e vem doente para essa.
E quando vem doente, vocês são julgadores? Não faz isso. O outro tem problema mais do que você, mas você não quer saber. Você quer só reúne os trogloditas da fofoca. Reúna eles. Reúna. E como Jesus estava lá, na Santa Ceia, imagine ele tirar todo mundo, juntar um grupinho, lembre-se disso, e falar mal de Judas. Ele simplesmente perdoou Judas, antes da hora. Foi o primeiro perdão que existiu biblicamente. Antes do ocorrido, ele já havia perdoado. Você faz isso? Quantas encarnações você demanda para perdoar? Meio. Tá bom? Deus abençoe vocês. E parem de ser faladeiros. Desculpa. Vamos agradecer a todos. Que Deus abençoe. Gostei aqui do... Nossa, estou me sentindo, assim, virtualmente, uma coisa maravilhosa. Mas estou lá em Curitiba, né? No Jardim de Inverno, né? Deus abençoe vocês. Muita paz, muita harmonia. Espero que vocês tenham uma boa interpretação do texto. Se não tiverem, estão doentes. Vocês não vão acolher ninguém, vai continuar doente. E vai para o Vale dos Suicidas, porque você tirou muita gente do caminho. Ah, mas eu ajudo. Não ajuda nada. Se você fala errado, você não está ajudando ninguém. Eu sou bom. Lá no Vale dos Suicidas tem muita gente que fala que é bom. Muita! E que teve de branco lá. Mas com o coração sujo. Coração imundo. Hipócrita, como disse Jesus. Como disse Mateus, como disse Jesus aos fariseus e aos saduceus e aos escribas, hipócritas. Você não sabe o que é hipócrita? Vai lá no dicionário Aurélio. Ele diz que não diz. Você é hipócrita. Mas aquela pessoa. Quantos você elegeu para o seu julgamento hoje? Quantos você elegeu para a semana? Quantos você elegeu para o mês? E haja rede social para você falar. Deus abençoe vocês. Muito obrigado, viu? Amém. Vamos ler mais a Bíblia, né? Vamos ler o Evangelho, né? Capítulo 1, versículo 27. Não gosta. Vai ver a história lá de Tiago e Matias. Deus abençoe.